Introdução para o Pedro. O Pedro é doutorando em Macau. O Pedro tem uma esposa chinesa, um neném chinês gordinho. Ele vai falar sobre o Padre Guerra hoje. Vamos rápido aí, que o tempo é curto. Vou compartilhar a minha tela. Vocês conseguem ver? Joia. Estamos todos vendo. Sim. Excelente. Esse, na verdade, é o título da minha dissertação. Eu mudei, eu não vou mais introduzir a minha dissertação em geral, vou falar sobre o capítulo 4, que é Era Juche um materialista e ateu? A crítica do Padre Guerra contra o Juche. Isso é o que eu estou fazendo na minha tese em geral. Eu falo sobre a relação entre a sinologia e a teologia do Padre Guerra. A teologia influencia a sua sinologia, eu acredito. Eu acho que isso já foi mencionado antes. Parece que sim. Esse aqui é o nosso Padre Guerra fazendo um gesto obsceno com a sua mão esquerda. Está aí, pronto. Essa é uma justificativa a mais para minha tese em geral. Eu acho que é uma obra monumental ignorada, ou pelo menos pouco estudada. Eu acho que vale a pena ver o potencial dela e os erros possíveis. Eu quero explicar aspectos incomuns na obra do Padre Guerra, a cristianização, por exemplo, se bem que eu não vou falar tão diretamente desse aspecto hoje. Acho que não cabe no caso do quarto capítulo da minha tese. Esses são dois pontos que eu acho que ajudam a explicar a obra do Padre Guerra, sua crença na providência e inspiração divina entre os pagãos. Ele usa a imagem da mão esquerda de Deus. Isso vai influenciar a sua noção da religião chinesa antiga nos textos clássicos chineses. Esse é o título do capítulo 4. Por que fazer isso? Se você leu alguma coisa do Padre Guerra, você sabe que ele critica e respeita muito, admira o James Legge, reverendo James Legge, em todas as suas obras. A razão principal das suas críticas é a dependência do James Legge em certos pontos do Juche, esse chinês aqui que a gente vê, o filósofo Juche, o neoconfucionista. Eu vou tentar trabalhar esse ponto. O professor Lauren Pfister, que nos assiste, ele escreveu recentemente um artigo, na verdade um capítulo de livro, titulado Juche and Christianity. Ele fala de todos os missionários que trabalharam com o Juche. Isso vem do livro Tao Companion to Juche's Philosophy. O professor Pfister disse, Why Guerra also took his worldview to be both materialistic and deterministic is never explained or justified in any detail. Ou seja, o Padre Guerra não foi capaz de explicar corretamente ou suficientemente por que o Juche seria materialista e determinista. E eu concordo. I agree, Professor Pfister. I agree, basically I agree. Mas eu acho que talvez você possa reconstruir a crítica do Padre Guerra considerando a sua teologia o todo da sua obra. Talvez você possa explicar ou justificar. Mesmo que o texto que o Padre Guerra apresenta não o faça de forma tão eficiente. Bom, a teologia do Padre Guerra, eu acredito que ela inclui, entre outras coisas, isso vai ser interessante para a gente, essa crença na inspiração divina entre pagãos. Crença de que alguns mestres pagãos são como profetas, eles são mestres inspirados, de que todos os povos estão destinados ao reino de Deus no fim. Provavelmente ele está refletindo as obras do Henri de Lubac, como a minha orientadora sugeriu. E a crença na revelação primitiva, como o professor André acabou de dizer, que inclui o monoteísmo original dos chineses. Isso também é um tema que o professor Antônio Menezes desenvolveu na sua tese, e eu gosto de pensar que eu tento continuar a tese que o professor Menezes fez, o capítulo 3 dela, pelo menos. Bom, a imagem da mão esquerda de Deus é o título da minha tese. Eu vou tentar explicar agora o que isso significa. É a providência inspirando os pagãos. O Padre Guerra acreditava que Deus enviou bons mestres inspirados aos pagãos, pois os pagãos também têm os seus profetas. Isso é o apóstolo Paulo. Se como Guerra escreveu repetidamente, Deus abençoa os seus povos escolhidos, os judeus e os cristãos, com a sua mão direita, a sua mão esquerda continuamente trabalha pelos povos fora da revelação especial
cristã. Ou seja, Deus também se revela de alguma forma aos pagãos, no caso os chineses. Eu queria dar alguma evidência textual disso que eu estou dizendo nos escritos do Padre Guerra. Isso é da introdução ao Cantares, o Shirtin. O Padre Guerra escreveu: Cristo é o único mestre, como ele próprio disse, e é ele que alumia todo homem que vem ao mundo. E todos os bons mestres são inspirados por ele. Mas pelo fato de Deus ter feito de Israel seu povo escolhido, nem por isso abandonou os mais povos. Todos os povos estão destinados finalmente ao reino de Deus, e a providência nunca deixa Deus encaminhar a ele, enviando-lhes oportunamente homens que lhes governem e ensinem. Esta é uma constante da história que o próprio cancioneiro sublinha. Também os pagãos têm os seus profetas, ou seja, aqui aparecem os elementos que eu acabei de mencionar. Deus conduz os povos, Deus envia mestres inspirados aos povos, os pagãos inclusive, e ele não só se manifesta ao povo escolhido e aos cristãos, ele também se manifesta de alguma forma aos demais povos. Da introdução ao seu Primavera e Outono, do Padre Guerra. Pena foi que o pastor e zeloso Leg não tivesse sabido suspender o seu veredito anticonfuciano. Quem fica mal parado perante as gerações futuras será ele, Leg, o que também dá pena. Mesmo que o outro mestre, para que o mestre Leg aponta seja Cristo, não é de rastros que os chineses hão de encaminhar para ele, nem tolhidos de maca como o paralítico do Evangelho, mas sim conduzidos pela mão de Confúcio. Essa é uma imagem muito forte, né? Confúcio conduz os chineses até Deus pela mão. E os chineses não vão até Deus envergonhados ou em temor, mas com alguma confiança. É uma imagem bastante forte, bastante sugestiva. O prefácio do Tao Te Ching do Padre Guerra. O assombroso é que tem um chinês daqueles recuados tempos ensinado e escrito coisas tão evangélicas. Claro que Deus é Pai de todos os povos e distribui os seus dons como lhe apraz, onde, quando e a quem ele bem quer. Algo que parece estar sugerindo, talvez, alguma inspiração em algum nível das escrituras chinesas, no caso, o Tao Te Ching. O Tao Te Ching tem conteúdo evangélico, por assim dizer. A última citação, lá diz a escritura divina: será que a mão do Senhor não tem poder? Tem, certamente, tanto a direita, que governa o povo escolhido e a igreja, quanto a esquerda, que atende aos mais pobres, que acabamos de ver isso. Essa teologia vai influenciar a noção que o Padre Guerra tem da religião chinesa. De acordo com o Padre Guerra, Deus se fez presente na China, pelo menos dessas duas formas. O professor André falou da segunda, eu vou focar na primeira hoje. O teísmo chinês antigo, de acordo com o Padre Guerra, nos clássicos chineses, Tian, céu, a cada passo, significa o Senhor de tudo, Pai dos homens, que ele quer bem governados, dando para isso mandato aos imperadores que para tal escolhe. A ideia de Deus nos clássicos, Cancioneiro, Documentos e outros, não é uma palavra ou uma teoria, é uma realidade viva que condiciona tudo, inclusivamente a vida dos homens que bem o sabem ser. Ou seja, eu a marquei em amarelo. De acordo com o Padre Guerra, o céu quer, dá, escolhe. Ele parece estar usando uma linguagem que sugere personalidade, uma pessoa. Ou seja, o céu, ele tem vontade, ele age e ele tem racionalidade. É o que ele parece estar sugerindo. Recapitulando, a teologia do Padre Guerra tem esses elementos. Ele acredita na inspiração divina entre os pagãos, os chineses em especial. Ele acredita em mestres pagãos inspirados, profetas pagãos. Ele usa a expressão profetas para Confúcio, por exemplo. Os chineses estão destinados ao reino de Deus, como os demais povos, de acordo com o Padre Guerra. E, por último, o Padre Guerra acreditava no monoteísmo chinês nos clássicos chineses, o que seria um vestígio de uma revelação primitiva. Ele fala do Qing e também do Sichu, nesse sentido, em especial. Bom, agora chega de Padre Guerra por enquanto. Eu quero falar da sua crítica ao Juche. Quanto ao Juche, eu fiz isso na minha dissertação, que eu reconheço um tanto
artificial e arbitrário. Eu criei essas duas categorias e eu estou, então, forçando intérpretes em uma delas. Por exemplo, alguns intérpretes entendem que o sistema do Juche é teísta, ou pelo menos ele não é necessariamente contra o teísmo, alguma forma de teísmo. Talvez não o monoteísmo. A Julia Tim, por exemplo, menciona panteísmo como uma possibilidade. O Bruce, na verdade, ele tem uma crença forte na questão do teísmo mais estrito, similar ao cristão. A Julia Tim diz: há elementos para isso. É possível. É uma leitura possível. O professor Pfister sugeriu isso para mim também. É uma possibilidade, especialmente se você considerar a lealdade do Juche aos clássicos. After all, he must follow the classics. Chitinha em Shaoshu. E monoteísmo, uma forma de teísmo nesses textos. Uma outra interpretação seria dizer, focada na metafísica, no Nietzsche, como legal, dizer que ele é ateu. Pronto. Ou então, como Needham ou Adler, dizer que ele é um naturalista. Algo nesse sentido. O Padre Guerra vai se filiar a essa segunda categoria, como a gente vai ver. Agora vamos resumir centenas de páginas de Juche nesse slide de PPT. Em que consiste esse sistema do Juche? Para o Juche, tudo é composto de Li e Ti. Isso é semelhante à forma e matéria em Aristóteles, não completamente, mas de certa forma análoga. O Li é um princípio, um padrão, e o Ti, ele é como a matéria, mas ele também é energia. Não é quantificável, aparentemente. O Li é o princípio, o padrão de desenvolvimento de uma coisa qualquer. Vamos dizer um ser humano, por exemplo. O Ti, ele não se condensa, ele não se move de forma completamente caótica, mas ele obedece aos padrões do Li. Por exemplo, o Ti de um ser humano vai se desenvolver de tal modo ao ser humano se tornar um ser ético. Isso é o que, aparentemente, é o que há de mais humano, segundo o Juche. Talvez Aristóteles dissesse que é a racionalidade, mas enfim. Em condições normais, o Ti ele se desenvolve conforme o padrão do Li e se torna um ser humano ético, no caso do homem. Como a gente viu, o Ti é que é ativo, na verdade. O Li não se move, ele é apenas um princípio abstrato. E o Li e o Ti são interdependentes. Isso é relevante pelo seguinte: no sistema do Juche, aparentemente não é possível conceber um ser espiritual, inteligente, consciente, e que age, que influencia as coisas. Isso não é possível. O Li é meramente um princípio abstrato. Quem é ativo é o Ti. Aqui das conversas classificadas do mestre Zhu. Parece que Ti depende de Li. Essa é uma tradução meio literal que eu fiz. Me ajudem a corrigir. Parece que Ti depende de Ti para a sua ação. E no ajuntamento de Ti, Li está ali presente. É Ti que pode se condensar e criar. Como eu disse, o Ti se move, o Li não. Li, por sua vez, é sem afeição, na tradução do Fong-Yolan, sem volição, sem vontade, sem capacidade para planejar e sem capacidade para criar. É como se Li fosse um mundo aberto, puro e limpo, sem forma e sem capacidade de criar. Ti, por sua vez, pode fermentar, condensar-se e gerar as coisas. Mas havendo Ti, Li estará dentro dele. Ilustra o que eu acabei de dizer. O Ti, ele não tem uma mente, ele não planeja, ele não cria, ele não tem vontade ou afeição. Ele meramente dirige, metaforicamente, o Ti. O Ti segue os padrões do Li. Eu esqueci de dizer também, esse tipo de sistema em que Li e Ti são independentes, ele não permite um ser espiritual inteligente, ele também não permitiria algo do tipo uma forma de materialismo em que as ideias existem só na cabeça do homem, ou que são meramente construções sociais ou relativas. Esse Li não é uma ideia desse tipo, ele é eterno, ele é imutável, de acordo com o Juche.
A crítica do Padre Guerra é fundamentada. O que eu tento mostrar na minha dissertação é basicamente que se a gente pode discutir a qualidade da argumentação, as ideias não são completamente absurdas. Aliás, eu acho que não são realmente absurdas. Por exemplo, o naturalismo. Eu não vou discutir a questão do termo materialismo, que provavelmente não cabe bem aqui, mas o naturalismo do Jussier já foi defendido antes pelo Needham e o Adler, e o que são grandes intérpretes, grandes sinólogos, e o Padre Guerra cita o Padre Legal. Uma leitura equivocada do conceito de Tien. Esse segundo ponto eu vou me concentrar nele hoje. Entender Tien nos clássicos antigos como sendo Li. Isso já foi afirmado antes, por exemplo, pelo Fu Peiron, que escreveu um livro chamado Jushi Sola. O Jushi errou, com uma grande quantidade de erros nas interpretações do Jushi. E antes dele, o Tien Taxin, na dinastia Qin, também escreveu críticas ao Jushi nesse sentido de entender Li, por exemplo, nos Analectos 3.13 como entender o Tien nos Analectos 3.13 como Li. Não caberia, como a gente vai ver daqui a pouco. E o Guerra, ele cita o Mao Tilin, escreveu um livro, Sishu Kaitso, corrigindo os erros dos 4 livros, que é um livro muito engraçado, inclusive, de crítica ao Juche, é uma crítica muito escandalosa, um estilo que lembra o Padre Guerra. Enfim, e ele cita também o Creel, o artigo Vas Confucius and Agnostic. Então tem essas bases, eu acho. Bom, influências budistas e taoístas no Juche é algo que já foi dito várias vezes na literatura, o Guerra cita o Ali. Então, alguma coisa. Agora, vamos à argumentação propriamente dita. Talvez muitos não sabem, mas o Padre Guerra traduziu um trecho de Juche. Ele traduziu um trecho das conversas classificadas do Mestre Ju. Então, eu vou aqui ler a tradução, vou dividindo as partes, ler a tradução e o comentário do Padre Guerra, tradução deste trecho aqui, deste diálogo. Então, a tradução do Padre Guerra, o Juche afirmou: dizer que há no céu alguém que censura e julga o pecado e o mal, não se pode. Mas dizer que não há nada que dirige e põe a ordem nisso, também não se pode. Dizer que há no céu alguém que censura e julga o pecado e o mal, não se pode, mas dizer que não há nada que dirija e ponha ordem nisso, também não se pode. O comentário do Padre Guerra é: aqui se revela ao mesmo tempo o materialismo bruto do Juche e o seu espírito irrefletido que não vê a contradição em que se mete. A contradição, me parece, a gente vai desenvolver isso um pouco mais daqui a pouco, consiste essa contradição em dizer que não há alguém que censura e julga o pecado e o mal e ao mesmo tempo dizer que há algo que põe ordem nisso. Para o Padre Guerra, a coisa que censura, julga o pecado e o mal e põe ordem nisso deve ser Deus, deve ser um Deus espiritual e pessoal. Bom, continuando a tradução desse trecho de Juche. A tradução do Padre Guerra. Perguntou alguém qual o significado da palavra Tien nos clássicos. Respondeu ele: cada qual repare e distinga. Às vezes refere-se ao céu azul, às vezes significa uma ação ordenadora, outras vezes implica simplesmente a lei natural. Ou seja, o Juche dá 3 definições para Tien. A primeira refere-se ao céu azul, céu físico. Segunda definição, uma ação ordenadora. Terceira, a lei natural. Esse é o comentário do Padre Guerra. Nos clássicos chineses, nós já vimos essa citação. Tien, a cada passo, significa o Senhor de tudo, Pai dos homens, que ele quer bem governados, dando para isso mandato aos imperadores que para tal escolhe. A ideia de Deus nos clássicos, o cancioneiro, Chitinho e os documentos e outros, não é uma palavra, é uma teoria. Bom, a gente já viu a tradução. O Padre Guerra disse, mais uma vez, que tem no céu em amarelo. Quer, ele tem vontade, ele dá, ele age de alguma forma, e ele escolhe o que talvez sugira alguma forma de racionalidade. Ele está usando uma linguagem pessoal para descrever Ken. Agora vamos voltar lá em cima.
O padre Guerra usou a expressão uma ação ordenadora para traduzir Jutsaija. Essa é uma tradução bastante incomum. Jutsaija frequentemente é traduzido como governante, no sentido de um governante cósmico. Neste caso, a tradução do padre Guerra está despersonificando a expressão Jutsaija. Talvez se possa dizer que é mais uma interpretação ou uma explicação do que uma tradução literal. Eu não estou conseguindo passar os slides. Agora foi. Aqui o padre Guerra vai desenvolver a sua crítica um pouco mais. Seus comentários aos Analitos 3.13, em que Confúcio diz que se você ofende ou peca contra o céu, as orações são inúteis. Não há para quem orar. Aqui o Jushi vai entender Tien como Li. O padre Guerra vai comentar o Leg e o Jushi da seguinte forma. Um texto tão importante que é uma autêntica profissão de fé da parte de Mestre Confúcio. Jushi profanou, tomando Tien no sentido de Li. Li, no sentido filosófico de Jushi, corresponde até certo ponto à forma no ilemorfismo de Aristóteles. Mas, para Jushi e sua escola, Li é um princípio necessário, cego e inconsciente. Evidentemente que Tien, para Confúcio, é um Deus providência. A obra Sushu Ji Yishuo diz bem, explicando Tien, o Altíssimo que está lá em cima. Um parênteses. Consultando o dicionário do Padre Guerra, eu estou chutando que esse chinês alfabético é Cao Cao Cai Shangji. É o meu chute. Continuando, aqui está um exemplo flagrante de como os neoconfucistas de que Jushi se tornou grande divulgador pressionaram os textos clássicos. Ou seja, a gente já... O Li é um princípio abstrato, cego e inconsciente. Ele não pode ser um Deus pessoal. O padre Guerra vai afirmar: Tien, para Confúcio, é um Deus providência. Essa citação dessa obra é muito curiosa, eu queria só mencionar, ela não aparece na bibliografia. Não aparece na bibliografia e é extremamente obscura. Eu acho que você não acha no Wikipedia ou no Baidu Baikun, eu não achei. O autor é muito obscuro e eu não sei o que essa citação prova. Diz o Altíssimo que está lá em cima. Alguém disse que Tien é o Altíssimo que está lá em cima. Certo, tem alguma coisa lá em cima. O que é essa coisa? É um Zeus? É um Deus antropomórfico? A gente não tem muita certeza partindo dessa citação que o Padre Guerra fez. Eu sinto que não prova nada, não sei o que vocês pensam e dá a impressão de ter sido feito meio apressadamente. E não consta na bibliografia também, isso é interessante. Bom, o Padre Guerra explicou, acho que eu já estou me encaminhando para o final. Eu queria enfatizar dois problemas. Primeiro, não há Jan governando o cosmos. Isso é ateísmo? A gente pode se perguntar por que alguém, para traduzir Jan, que é no dicionário geralmente um ser humano ou uma pessoa, será que o Jushi não poderia estar dizendo simplesmente não é antropomórfico, tem alguma coisa, mas não é um ser humano? Eu me pergunto se isso seria completamente contra o conceito monoteísta do Padre Guerra. Alguém poderia dizer Deus é espírito. É São João, Evangelho de São João. Por um outro lado, cristãos acreditam também na encarnação. Isso é uma outra questão. Enfim, um outro problema que eu me coloco, o teísmo não é um conceito unívoco. Ou mesmo monoteísmo no cristianismo, há modelos diferentes para isso. Diferentes explicações, de modo que se Jushi não acredita no modelo do Padre Guerra, nem por isso ele é um ateu. Talvez ele seja um outro tipo de teísta, ou alguma outra coisa, que não um ateu. São questões que eu estou me fazendo. Me ajudem com as minhas questões. Veja só, no segundo ponto, Jutsai.
Traduzir Jutsaija como uma ação ordenadora é razoável, é justificável. Por que não um governante cósmico, que pode sugerir algo de natureza mais pessoal nos clássicos? Uma outra questão, e se Justi pensava que só se pode falar do céu, Oli, que é a mesma coisa para ele, por meio de analogias, como, por exemplo, o Justi diz que Tienti, o céu e a terra têm uma mente sem mente. Em outras palavras, eu acredito, a natureza, ela opera, e ela não é totalmente caótica. É previsível até certo ponto, há uma certa ordem, de modo que é como se houvesse uma mente gerenciando as coisas, mas não é uma mente, literalmente. Metaforicamente falando, é uma mente. Enfim. E negações, por meio da via negativa. Talvez possa dizer, não é humano. Não se pode dizer o que é, mas talvez possa dizer o que não é. Eu dou esse exemplo. São dois modelos de teísmo, o monoteísmo cristão. Um teísmo de natureza mais clássica, sei lá, São Tomás de Aquino, provavelmente. Deus, incondicionado, sustém e cria o universo a cada instante. Ou um modelo em que Deus cria o mundo e vai para um outro lugar, teísmo, talvez. Ou Deus cria o mundo e intervém esporadicamente no cosmos. São dois modelos e pessoas que se professam cristãs defendem ambos. Aliás, eu queria enfatizar isso aqui. Eu não sei se dá para ler. Isso provavelmente foi feito por pessoas islâmicas. Eu percebi isso depois de colar essa imagem. Então, talvez esse debate exista dentro do islamismo também. Eu, infelizmente, sou muito ignorante do islamismo em particular. Eu vou tentar ser muito rápido. Tudo isso aqui são citações muito livres de textos dos clássicos, o Shangshu, o Menci, o Zhongyong, e todos eles sugerem uma divindade de tipo pessoal, Jutsaija, um governante. Essas citações. Então, o estudante que faz essas citações para o mestre Ju, para o Jushi, ele vai dizer, em textos desse tipo, ele citou seis textos. Em textos desse tipo, há realmente um governante no céu azul? Essa é uma adição minha, não sei se dá para ver aqui em amarelo. Talvez ele queira dizer como um Zeus ou como uma divindade antropomórfica no céu, um hominho lá no céu. Ou o céu não tem uma mente, e ao se procurar uma explicação, vê-se que o Li é assim. O Jushi respondeu, eu acho interessante enfatizar que o Jushi não refutou a afirmação de que o céu não tem uma mente. O Jushi disse, essas três sessões, provavelmente uma referência a essas três obras, têm apenas um sentido. Aqui também há o Li que é assim. Uma conjectura minha, talvez ele esteja dizendo, entenda essas passagens, não é que elas são erradas, é que você tem que as interpretar de forma metafórica, alegórica, talvez. E o Jushi vai dizer, palavras não bastam para o descrever. Alguém perguntou ao Jushi, o governante é chamado Senhor, como Deus, Ti. O que significa o governante? O Jushi responde, ao governante, o céu é uma coisa extremamente forte e extremamente yang, e naturalmente gira sem parar. Sendo assim, deve haver um governante. Parênteses. Esse governante garante que a natureza continue girando. Provavelmente a ideia é essa. Continuando, as pessoas devem ver por si questões como estas. Não há palavras que possam registrar de forma exaustiva. Ou seja, as palavras não podem explicar completamente. É muito além do ser humano. O Jushi era ateu? Talvez a gente possa dizer, o Jushi era ateu considerando-se a noção de Deus do Padre Guerra. Deus para o Padre Guerra é claramente pessoal, ele criticou o legal, Padre Legal. É um belo nome, enfim. Por não ver nos clássicos chineses um ser pessoal, nas palavras do próprio Padre Guerra. O Li não pode ser pessoal. Deus é imaterial e independente da matéria, para o Padre Guerra, aparentemente.
Para o Juche, Li e Ti são interdependentes. Não poderia haver um Deus espiritual, isso não seria possível. Aliás, um parênteses, o Juche acreditava em um conceito meio materialista de espíritos, que eu acho interessante. Os espíritos são Ti, e eventualmente o Ti dos espíritos se dissipa completamente, ou seja, o seu avô que faleceu, o Ti dele continua por aí, ele pode aparecer para você, mas eventualmente o Ti dissipa completamente o seu avô. Pois é. Ele acredita em uma alma meio material, entre aspas, e não eterna. Enfim, a consciência pressupõe Ti, como nós vamos ver. Não dá para ter um Li consciente. A analogia do governante celeste pessoal, que de fato é um Li pessoal no Jushi. Essa é uma citação a respeito da relação entre Ti e consciência. A consciência não é somente Ti. Primeiro há o Li da consciência, isto é, o padrão da consciência, o princípio da consciência. Mas um Li abstrato por si só não é consciente. Só quando o Ti se ajunta, por exemplo, na forma de um ser humano, dá forma ao ser humano, o Li está unido a Ti. Então se pode ter a consciência. Olha só, vamos mais rápido. Eu achei essa citação interessante, a do Liu Shaokan. Basicamente, ele compara Tao e Deus no cristianismo. E ele vai usar essas expressões. Ele vai dizer, o Tao e Deus no cristianismo são comparáveis dessa forma. Eles são unos, puro ser, eterno, imortal, absoluto, imanente, transcendente, inefável, pelo menos diretamente inefável, só se pode falar deles por analogia e via negativa. Por exemplo, o Tao é a mãe de tudo sobre o ser, alguma coisa assim. É a mãe de tudo. Mas eles não são semelhantes de outras formas. E aí eu me pergunto o que fazer disso. Eu acho que cabe o Tao e o Li, o Tahiti, que é um super Li para o Jushi. Se você o comparar com Deus, o que a gente pode fazer disso? A gente pode dizer o seguinte: não há resposta, porque você pode simplesmente escolher atributos a esmo, arbitrariamente, e dizer que são iguais ou diferentes. É relativo. Ou você pode dizer metafísica é uma grande perda de tempo. Vamos fazer outra coisa. Vamos fazer política. Ou você pode dizer que pessoas de culturas diferentes, de contextos diferentes, procuraram explicar uma mesma realidade metafísica e o fizeram de formas diferentes, conforme as suas limitações. Eu vou chutar a terceira opção. Para este alvo, atiro eu. Isso é uma expressão do Padre Guerra. Para este alvo, atiro eu. Ele diz isso nos seus comentários ao Liti. Há uma conclusão, há uma definição unívoca para Deus, ou Taiti, céu, nessas diferentes tradições. Não caberia afirmar, talvez, uma divindade com outros atributos, em vez de concluir que Justi era ateu. Ou, ou dizer, talvez ateu seja irrelevante por Justi. Não se discutia isso na China. Isso é um ponto também da Julia Qin. Não era tão relevante. Eu vou dar o meu chute, eu não escrevi, mas eu talvez chutaria panteísmo, panenteísmo. Pronto, é o meu chute. Joshi é ateu e materialista, considerando o teísmo do Padre Guerra, levarmos a sua noção de monoteísmo a ferro e fogo, então ele é isso, ele é um ateu. Pronto. Um último ponto, a crença do Padre Guerra na presença e ação de Deus entre os pagãos, a sua teologia, a mão esquerda de Deus, ele usa essa imagem que a gente já comentou. O que inclui o monoteísmo chinês antigo, a inspiração divina de textos chineses antigos e mestres chineses, ajuda a explicar a obra do Padre Guerra. Bom, eu não acho que o Padre Guerra seja arbitrário, eu acho que ele tenta seguir as suas premissas de forma mais ou menos coerente. Fechando, essa é uma citação que o Padre Guerra faz, do imperador Qianlong, eu acho que é representativo da obra do Padre Guerra. Os comentários deixados pelas dinastias anteriores acabaram por tomar o lugar dos próprios textos. O Padre Guerra queria voltar aos próprios textos, de forma independente. Pronto.
Essa é a parte de trás do dicionário do Padre Guerra. Pronto, eu acho que representa. Aqui a gente tem a religião chinesa, o Templo do Céu e o catolicismo cristão, que é as ruínas de São Paulo. É a mão esquerda e a mão direita de Deus, penso eu. O Padre Guerra estava sugerindo isso com essa imagem. Ambos são inspirados em níveis diferentes. Eu não acho que o Padre Guerra tenha confundido revelação especial e revelação geral. Eu não sei, talvez nesse ponto, talvez eu discorde um pouco do professor André Bueno. Eu não sei se cabe usar cristão para Confúcio, por exemplo. Eu acho que isso talvez não caberia, porque o Padre Guerra, eu acho que o Padre Guerra não confundiu a revelação especial e revelação geral. Os chineses são pagãos ainda para o Padre Guerra. É um pagão legal, mas ainda é pagão. Obrigado. Agora eu adorei o termo pagão legal. é um pagão mais atonado. Olha só, o professor André Bueno vai gerenciar as perguntas agora. Eu vou. Tá, obrigado. Se você quiser, ou eu posso fazer isso para Não, mim mesmo. não, claro. Faço sim, faço com gosto. Parabéns, Pedro. Então, sim, ficamos abertos a perguntas agora, né? Quem gostaria de fazer alguma colocação? Embora sim, Pedro, se você já me der liberdade aqui, Sim. Sobre a questão do Padre Guerra dizer se o Confúcio era cristão ou não, né? Não é que ele é necessariamente cristão, ele é um profeta dentro das tradições judaico-cristãs, ou seja, ele faz parte dessa cronologia, pelo menos assim que eu vejo. Agora, eu gostaria da tua colocação da gente pensar, né, se ainda assim os chineses estariam fora dessa tradição judaico-cristã, como se falou, são pagãos legais, né? Eu não sei, eu estou pensando no mito de Babel, que faz o Padre Guerra considerar que, na verdade, todos os povos têm um fundo em comum. Então, o que os faz afastados de Deus são suas ações e o seu pensamento religioso posterior a Babel. O que, no caso dos chineses, eles puderam contar com a presença de Confúcio, aí, como o Guerra falou, né, conduzindo-os pela mão em direção à divindade. Né? Eu não sei, isso me parece, na verdade, inseri-los dentro do mundo judaico-cristão, mas agora você que responde. Sim, eu acho que isso é muito relevante. Eu acho que a noção de não seria a filosofia perene, como você já disse, não seria crítica à teologia. O professor Antônio Menezes usou a expressão revelação primitiva. Eu acho que caberia aqui, talvez, por não ter... As outras expressões são muito carregadas de outras formas de teologia que eu acho que o Padre Guerra não seguiria, sei lá, cabala, hermeticismo. Eu não acho que o Padre Guerra fazia esse tipo de coisa. Mas, então, nesse sentido, eu acho que eu concordaria com o proto-cristão, no sentido que, para o Padre Guerra, eles mantêm a revelação primitiva em Deus, por exemplo. Talvez sim, mas o que me deixou confuso é afirmar que é um profeta cristão, talvez sugira que o Padre Guerra não diferenciava a revelação especial cristã e revelação geral para os demais povos. Eu tenho a impressão de que ele fez isso claramente. Ou talvez você possa dizer o Padre Guerra, a diferença não era tão grande para o Padre Guerra, mas existia. Não é uma diferença fundamental. Essa, bom, é o que eu responderia. Eu acho que a ideia e o conceito que você está propondo são válidos, sim. Concordo, inclusive, com a ideia de que Sofia Perinte é engraçado. Eu uso esse termo, mas eu também não gosto muito dele, Sim. Porque ele, na verdade, foi um termo apropriado por uma corrente que academicamente, hoje em dia, ela é considerada esotérica, ou seja, Sim. é um pessoal que trabalhou com uma série de associações, muitas vezes superficiais, né? Tinham autores muito bons, claro, René mas Guénon. tinham outros que nem tanto, né?
de fato, essa busca para uma unicidade, assim, ela muitas vezes passa por desconhecer essas diferenças, essas especificidades, né? Ou seja, você procurar o uno é complicado, sim. Eu acho que alguém gostaria de fazer uma pergunta. Sim. A gente vai estourar um pouquinho o tempo, desculpa. Não, que a gente isso. encerra. Bom, eu não vou sair daqui. Se você quiser continuar. O professor José Medeiros disse um aqui. Oi, professor. Deus abençoe, senhor. Obrigado a Grande vocês. professor. Eu não poderia deixar de tornar público aqui a minha gratidão por estar neste evento e conhecer pessoalmente, apesar de ser virtual, o André, o professor André, já que eu já conhecia por textos e estudos, é um grande divulgador do pensamento chinês no Brasil e tem nos ajudado muito. Antes de eu chegar aqui na China, que já faz 15 anos que estou aqui, mas antes disso e também aqui tenho utilizado bastante o material divulgado por ele, escrito por ele. Eu quero tornar público a minha gratidão aqui. Segundo também o Pedro, né, de ter organizado esse evento. Semana passada eu não pude estar, mas na primeira estive, e mostra que a grandeza de Padre Guerra, né, aquela professora falando daquele método alfabético para que ele criou, ou seja, como uma obra poética, uma criação humana já é muito grandioso. Então, vai mostrando as diversas dimensões de um homem que é raro. É raro. E aí, aonde eu penso que a própria obra dele, a tradução dele, nós não podemos chegar com um veredito e dizer, olha, não serve. É muito perigoso esse tipo de pensamento, né, definidor. Eu acho que temos que ter muito cuidado, porque a questão, eu penso que ele age com uma finalidade, uma intenção. Ele era um missionário. Então, qual eram essas finalidades? O que é que estava inquietando, né? Assim, eu levanto 3 pontos aqui. Pode ter mais, mas eu levanto 3 pontos. Primeiro, ele, como jesuíta, tinha um eco do debate religioso, a querela dos ritos. Então, ele estava respondendo para os jesuítas. É interessante que agora nós temos um papa que é jesuíta. Esse pensamento jesuítico apresentado por ele vai influenciar no olhar católico institucional para a China? É uma questão nova. Segundo, ponto que eu levanto é que ele está tentando salvar Confúcio. Salvar Confúcio era salvar a alma da China num período que Confúcio estava sendo combatido aqui dentro. Temos que ver, Confúcio estava sendo expulso, né, principalmente no período da Revolução Cultural, mas não só, desde o surgimento da República, 1911. Então, e o terceiro, ele partia de um pressuposto, e está numa carta que o professor André até divulgou naquele material, né, que os clássicos, foram os clássicos que vitaminaram a cultura, a tradição chinesa, e eles podem vitaminar qualquer povo. E agora, eis eles aí, os clássicos aqui, confucionismo, eis eles aí na língua portuguesa. Ou seja, a sua missão. A questão por trás de tudo eu acho que a questão que está sendo nesse debate a ser respondida é a dimensão criativa, vamos chamar assim, da tradução feita pelo Padre Guerra, prejudicou ou distorceu as essencialidades do pensamento de Confúcio, transmitido para nós. É muito difícil essa resposta, porque dentro da própria tradição chinesa tem essa distorção. Depende do período. E para essa resposta, nós não podemos, só com muitos estudos, e talvez vai dizer, olha, nesse aspecto sim distorceu, neste confirmou, neste reafirmou. Porque no momento, inclusive,
né, que ele eleva, ele coloca o que tem de melhor na visão dele, que é o próprio cristianismo, e ele diz, olha, esse cara aí, o professor André foi muito feliz assim, nessa exegese que ele fez, né, de dizer, olha, já tinham trazido o Aristóteles, etc., para essa tradição ocidental, porque a judaico-cristã naquele período é ocidental, é o pensamento ocidental. Né? E aí, mas estava faltando esse Oriente. Então, ele também faz, até prejudicado por uma visão, vamos dizer, aí do Hegel, como é que Hegel via a filosofia chinesa. Enfim, tem muitas coisas aí, eu estou falando isso graças às inspirações da vinda dessas palestras maravilhosas, e é só gratidão. Muito obrigado. Isso é maravilhoso. Exatamente. O Padre Guerra tem uma solução para a querela dos ritos. Eu acredito nisso com toda certeza. Isso passa... Eu tentei desenvolver isso, eu ainda não terminei, mas, por exemplo, ele trata os ritos chineses de forma gradativa. Deixa eu dar um exemplo. No livro dos documentos tem um trecho assim, que as pessoas traduzem às vezes, sacrifica a Deus, sacrifica aos espíritos das montanhas e dos rios, e se sacrifica aos antepassados. Alguns fazem isso até em chinês moderno. No chinês original é lei, shangti. O verbo é lei, para sacrificar. O verbo para os espíritos das montanhas e dos rios é um outro, eu já esqueci qual é. E o verbo para sacrificar para os antepassados é ainda um outro. Ou seja, é gradação. E isso estava no debate na querela dos ritos. E o Padre Guerra deu, eu acho que uma... O Padre Guerra não é só cristianização. Tem mais, hein? Tem mais. Tem mais no Padre Guerra. E ele deu uma tradução que eu acho que é muito mais sofisticada do que até autores chineses modernos dão. Então, eu acho excelente que o senhor tenha tocado esse ponto. E isso é um ponto que o professor Lauren Pfister também fez. Confucius was giving value... Não. Guerra was giving value to Confucius during the days of the Cultural Revolution. O Confúcio estava tentando salvar. Ele começou a traduzir em 73. O Mao Zedong estava vivo, ninguém apostava em Confúcio, entendeu? O Padre Guerra, hoje tem o Instituto Confúcio, tem o Prêmio Confúcio, tem o filme do Confúcio. O Padre Guerra fez essa aposta, nessa ele ganhou. Esse é um ponto muito interessante também, e que os clássicos mudaram a cultura. O terceiro ponto que você fez, sim, eu acho que os clássicos nos ensinam até hoje, eu acho que eu não posso falar muito mais, porque a gente estourou em 9 minutos. Há outras, eu gostaria, o senhor também mencionou, há outras distorções. É verdade. Pode-se argumentar, Rushi secularizou excessivamente o Confúcio. Algumas pessoas dizem isso. E o Padre Guerra fez pontes. É uma ponte meio esquisita, tá bom, mas ele fez uma ponte entre o mundo lusófono e a China. Existe essa ponte, ninguém mais fez, ninguém mais traduziu como ele, ninguém traduziu o Shangshu, ninguém traduziu o Shiting, ninguém fez o Li Ti, ninguém fez a Primavera e Outono. Então, essa ponte... Tem mais uma pergunta? Não, mas eu queria fazer um comentário, né, na esteira das palavras de José, e que agradeço muito também, né, e quero dizer que assim, ele levantou um ponto fabuloso sobre tudo isso. Né? Tem um ditado italiano que diz, né, tradutor traidor. Né? Todo tradutor, ele imprime uma marca característica numa tradução, e o mito da tradução absolutamente isenta e científica, eu acho que já está superado, isso não existe. Né? Podemos, sim, fazer traduções mais acadêmicas, com notas de rodapé, tentando contextualizar, etc. e tal, mas o próprio debate que existe acerca de determinados conceitos nessas obras, debates que apontam para a polissemia dos conceitos, mostra que não há uma unidade interpretativa. Isso é muito importante porque, e agora, o Pedro, você falou uma coisa fundamental, enquanto ninguém
superar o Padre Guerra, é o Padre Guerra que está valendo. Ou a gente vai se valer da nossa tradução de traduções em inglês, ou a gente já vai ler direto em chinês. Né? Para quem já consegue isso, meus parabéns. Mas eu acho assim, bastante incômodo que muitas vezes as pessoas fiquem... É claro, todo mundo pode criticar o Padre Guerra, ele está aí para ser criticado mesmo. Né? Mas eu vou fazer uma analogia do que eu quero dizer. Eu, quando lancei a minha tradução da Arte da Guerra, eu lembro que um sujeito qualquer, escreveu uma crítica dizendo que eu era um tradutor egocêntrico, simplesmente porque eu tinha feito uma análise das outras traduções. Né? É um trabalho científico. Eu simplesmente apontei que as outras traduções diziam a história do livro no Ocidente, enfim, e como é que ele deveria ser. É a minha opinião de tradutor. O cara fala, você é egocêntrico, ninguém quer saber a tua opinião, a gente quer a tradução do livro. Né? Aí eu fui obrigado a responder assim, tá, então mostra a tua. Você está aqui reclamando, mostra a tua tradução, beleza, vamos conversar, que aí eu quero ver o que está de errado ou não. E óbvio, não tinha, é só mais... brasileiro nesse ponto é fantástico, né? Porque brasileiro, acho que é o único povo no mundo que diz assim, olha, eu não sei nada disso, mas eu acho que... Ele tem opinião, porque ele não entende do assunto. Né? E o Padre Guerra, nesse sentido, ele é paradigmático, né? E penso realmente que a gente tem que tomar esses cuidados epistêmicos na leitura da obra dele, mas para quem lê em português ainda é o caminho aberto, não foi superado, está disponível, né? E acho que devemos pensar na mesma medida já que nos países anglófonos a obra do Legge continua valendo, né? Então, por que não tomar os nossos cuidados com o Padre Guerra, mas continuar a fazer ele valer? Né? O Matheus queria fazer um comentário. Sim, eu só queria fazer um brevíssimo comentário. Eu mostrei algumas traduções do Padre Guerra para chineses em Macau, na Universidade de Macau. As pessoas ficam... É um desconforto a parte de traduções cristianizadas. Que eu mostrei aquilo que eu achei de pior, que é uma tradução do poema Tianxi, o autêntico, no Chitim, na minha opinião. E eu mostrei traduções das quais o Padre Guerra se orgulhava dos analetos, por exemplo, a tradução do Chicote. Não sei se vocês sabem do que eu estou falando. Que o Confúcio diz, eu iria atrás dessa pessoa para ganhar dinheiro, mesmo que ela estivesse com o chicote na mão. Ele dá uma tradução completamente inovadora, que elimina essa bizarrice de Confúcio querer dinheiro, parece não condizer, né? Convenhamos. E os meus colegas chineses acharam o máximo a tradução, eles não concordaram com tudo desse trecho, mas a parte do chicote eles acharam inacreditável. É o meu comentário. O Matheus levantou a mão. Sim, só continuando esse debate, né? Eu lembro que eu conversei com o Leandro Ferrari, que está aí também, nos assistindo também, e como eu estou assistindo vocês também. E eu considero, né, que esse paradigma mesmo que o Padre Guerra se tornou, né, uma personificação de um paradigma de tradução, porque ele foi o único que fez um trabalho hercúleo, né, de traduzir diversas obras centrais ali, da cultura chinesa, da filosofia chinesa, da política tradicional chinesa. Mas o que eu acredito também, assim, se por um lado ele talvez merecia, né, não sei se alguém pensa nisso, de reeditar uma versão um pouco mais modernizada, né, numa edição que é possível de se passar em PDF, ainda que já está em PDF as obras dele, mas uma versão mais leve, por exemplo, né, do Padre Guerra, e com atualizações, e talvez com a introdução aí do Pedro, quem sabe. Mas eu também sinto falta da gente pegar essa tarefa, sabe? Da gente tomar essa tarefa, assim, de que, assim como em inglês, o James Ladd até hoje é citado, mas grande parte do que ele fez já foi retraduzido por outros pesquisadores e pesquisadoras, assim, quase não for tudo mesmo, né? E infelizmente nós aqui do Brasil, em Portugal, Macau, Angola, né, toda a lusofonia, a gente tem essa dificuldade de ter essa autonomia de tradução dos textos chineses, né? Então fica aqui um apelo também, até em reação à iniciativa do evento, da gente não só estudar o Padre Guerra, não só se inspirar nele, talvez até reeditá-lo para quem tiver interesse,
mas também se inspirar no mesmo tipo de motivação, de aspiração que ele teve, que é de traduzir, se não for todos os clássicos, pelo menos um deles, né? Pelo menos uma das obras que não seja apenas o Dao De Jing, né? Que já está muito bem traduzido por vários tradutores, mas traduzir também os clássicos antigos, traduzir também Jushi, por que não, né? Não só os antigos, como outros, abre aspas, mais atuais, dos últimos 1000 anos, né? Então, assim, é isso, eu só queria deixar esse apelo, né? Eu estou tentando fazer isso também com minha pesquisa, né? Num autor específico, mas eu acredito que seria muito bom se todos nós fizéssemos isso, né? Pelo menos pegar algum autor clássico, alguma obra clássica e começar a traduzir, publicar em revistas acadêmicas mesmo, ou em livros, né? A forma como gostar, assim como o André Bueno já tem feito, né? Eu digo amém. Para este alvo atiro eu. Bom, você fez o Shinzo. É isso que nós temos que fazer. Eu só posso dizer amém. Eu também quero fazer. O professor Lauren Pfister me disse outro dia, faça você, viu? Faça você. O Guerra fez, mas faça você também. É o nosso trabalho. É um trabalho a longo prazo, né? Mas enfim, vamos lá. Se eu não morrer, farei. Bom, Pedro, então, meus parabéns, né? Eu que virei agora o administrador aqui, fechando a reunião, mas meus parabéns pela excelente, pela ótima palestra, e voltamos então na semana que vem, né? Na semana que vem, we'll have Professor Lauren Pfister in English. God bless you. Professor Pfister is the biggest specialist in James Legge. He knows everything. He wrote a huge volume on James Legge. And he wrote on Guerra in Chinese and English. So, é maravilhoso a gente ter o professor Lauren Pfister e a presença ilustríssima do professor Antônio Menezes também, o nosso mestre da Universidade de São Paulo. Não percam. Alguém levantou a mão? Eu acho que eu não vou encerrar. Vocês podem ir embora, porque a gente já estourou o tempo. Mas se vocês quiserem conversar mais, perguntem ao professor André Bueno também. Eu tive que cortar o professor André Bueno, porque o debate estava muito acalorado e eu não ia ter tempo de falar.